Amém. Bom dia, minhas irmãs. Graça e paz a todos. Louvado seja o nosso Senhor Deus. É muito bom podermos aí estarmos juntos mais uma vez. Peço inclusive perdão pelo contratempo da semana passada. Tá? Mas como dito, é bom estarmos na presença do Senhor e podermos também estar compartilhando. Eu não sei se todos me conhecem, né? Então vou me apresentar, pedido também da irmã Edilze. Eu sou Guilherme Ramos Sens, eu tenho 45 anos, sou catarinense, sou médico de família e comunidade, tenho segunda especialização em alimentação vegetariana e estilo de vida, tenho mestrado em promoção de saúde. Trabalho junto a uma escola missionária, em Centro de Vida Saudável, estamos aqui no Rio de Janeiro, cidade de Guapimirim, participando aí de um programa de vida saudável aqui na casa do cantor Luiz Cláudio e da Mary, né, no site Vida de Mary. Estamos participando juntos aqui. Bom, transmitindo diretamente do celeiro aqui onde eles fazem suas programações. Bom, nos foi solicitado que conversasse um pouco mais com vocês sobre a área de saúde mental, um pouco. Nas duas primeiras vezes que nós conversamos, há 2 quartas-feiras atrás, e depois na vigília, nós abordamos a temática de ansiedade. E eu trouxe com vocês alguns conceitos bíblicos e também técnicos sobre o que é a ansiedade, de onde ela vem e como lidar com ela. Hoje eu vou tentar conversar com vocês uma questão ligada mais à depressão, embora nós vamos fazer um link, uma ponte entre a ansiedade e também a depressão. Tá? Nós vimos nos últimos encontros que a ansiedade é um sentimento, uma emoção, um pensamento de apreensão que nós temos devido à existência de um conflito entre a realidade e o que nós queríamos que fosse. Isso desencadeado por um fator provocador, gatilho, que nos leva a ter uma reação intensa demais, exagerada, descontrolada, desproporcional. E nós aprendemos esse tipo de atitudes desde a nossa mais tenra infância. Nós, quando crianças, não sabíamos aonde isso ia levar, mas agora, no alto da maturidade que temos, nós podemos perceber que a ansiedade não ajuda, que nós devemos aprender a ter formas diferentes de reagir às vicissitudes, às dificuldades da vida. Não é à toa que a palavra de Deus contém 366 expressões não temas. Não tenha medo, não fique ansioso. Dá uma para cada dia do ano, até para o ano bissexto tem. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus, ele gasta parte do seu maior sermão, o Sermão da Montanha, o sermão inaugural, em termos teológicos do seu ministério, ele gasta uma boa parte ali falando sobre a ansiedade. Parte final, porção final do capítulo 6, bem no meio do Sermão da Montanha, no registro maior que está em Mateus, ele fala sobre esse assunto, porque nós, a tendência é andarmos preocupados com muitas coisas. Nós justificamos a nossa preocupação justamente pela existência dessas coisas. E nós entramos num ciclo, porque essas coisas geram ansiedade em nós e nós ficamos ansiosos por causa da existência delas. Sendo que o ideal é que nós pudéssemos permanecer em paz, apesar dessas coisas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Cristo, eu venci o mundo. Então é muito importante que nós possamos aprender a como lidar com essas coisas que chegam até nós e aí nos perturbam, tiram a nossa paz, nos levam a viver em conflito. Embora hoje eu vou comentar um pouquinho sobre depressão, mas como disse, eu quero fazer esse link em relação à depressão e à ansiedade. Por quê? Porque 80% dos pacientes depressivos, na realidade, têm a ansiedade como doença de base. Então, a pessoa é ansiosa ao longo de muito tempo, e isso, essa ansiedade fora do controle, acaba gerando o que nós chamamos de episódio depressivo. Isso é diferente da depressão maior. Depressão maior é uma doença no qual a pessoa pode estar no melhor momento da vida dela, tá? Tranquila em relação aos seus relacionamentos, seu trabalho, sua saúde, suas finanças, sua espiritualidade, e ainda assim ela pode aí afundar em estado depressivo. Isso é o que nós chamamos de depressão maior.
Agora, existe algo mais comum, não é isso. A maior parte dos pacientes depressivos que atendemos e que existem são, na realidade, ansiosos e, secundariamente, desenvolvem a depressão por não trabalhar esses conflitos internos, não ressignificar esses pesares, não aceitar a presença do provocador, não abrir mão de algumas ilusões do pensamento, dos vícios do pensamento, das crenças disfuncionais, né? E, por sua vez, não conseguirem aí, então, ter reações mais adequadas. É muito, muito importante que nós possamos aprender isso, porque se nós estivermos muito atribulados, né, nós vamos ter dificuldade até mesmo na própria oração, porque a ansiedade, ela superficializa o momento de comunhão com Deus. O ansioso, ele quer as coisas do seu tempo, do seu jeito, e se no entendimento dele, Deus demorar um pouco mais para responder, ou tentar conduzir as coisas de uma forma que a pessoa não acha que é adequada, a pessoa começa ali a vacilar na fé, a pessoa começa a ficar mais ansiosa, ou ainda mais preocupada, sendo que a preocupação não resolve o problema. E não se trata de ser irresponsável, por favor, não me entendam mal. Bem, pelo contrário, se trata de ter muita responsabilidade. Se trata de perceber que eu preciso considerar o problema, mas nunca me preocupar com ele. Então, a solução, ótimo, então, vamos planejar e vamos atrás dessa solução. Se não há solução, eu aceito esse fato, convivo com isso da melhor forma que eu puder, um dia de cada vez, porque, como disse Cristo, basta a cada dia o seu próprio mal. E ele disse isso justamente naquele texto de Mateus, do Sermão da Montanha, que ele comenta sobre a ansiedade. Então, a oração, ela precisa ser de entrega, e não é apenas entregar, é descansar no Pai. Ele está cuidando de tudo, e apesar que caiam 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, eu posso prosseguir, porque Deus está comigo. Eu não temerei, ainda que caiam os céus. É diferente. Então, nós precisamos irmos com nossa fé nessa direção. O que não se trata é que nós não vamos ser responsáveis pelas coisas que fazemos, porque, do contrário, isso não seria fé, isso seria presunção. A presunção é achar que não preciso fazer nada, que Deus toma conta, é presunção achar que eu tenho que fazer tudo e Deus não vai fazer nada. Não, nós vamos fazer equilibradamente o que nos cabe e vamos, de acordo com a sabedoria, os dons que Deus nos der, porque Ele trabalha através de nós, e vamos deixar o restante que não nos cabe nas mãos do Senhor e descansar. Não vou pegar essa ansiedade para mim. Não vou permitir que isso interfira no meu grau de confiança no meu Deus. E se nós não cuidarmos, é muito fácil isso ocorrer. Não é nem sempre é fácil aceitar que isso está ocorrendo, né, mas é fácil de ocorrer. Então é importante que nós transformemos a nossa forma de pensar a cada momento, para que possamos realmente aí aumentarmos a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, as benesses de estar diante dele. Ao estarmos diante dele, nós temos a nossa mente transformada. Ao estarmos diante dele, nós somos abençoados sobremaneira para abençoar. Ele quer nos transformar em uma bênção. Da mesma forma que recebemos dele amor, recebemos para transbordar, recebemos amor para poder levar a outras pessoas. E quando nós ficamos ali preocupados, perturbados, isso começa a ser limitado. E não é para ser limitado, é para ser pleno, pleno de Deus. Pleno da vontade dele, não da minha. Pleno do tempo dele, não do meu. E Deus nos ama tanto, 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 que ele decide escolher para nós aquilo que nós mesmos escolheríamos se soubéssemos o que ele sabe. Agora, nós, em nosso conhecimento limitado, resolvemos escolher as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, desconhecendo todo mais que Deus sabe e nós não. E ainda dizemos para Deus que só tem aquele jeito, é o melhor jeito. A gente chega para Deus e diz mais ou menos assim: mas Senhor, eu tenho um grande problema, um problema importante, é a minha família, é o meu trabalho, são minhas finanças, é minha saúde, é algo importante. Claro que é. Mas nós queremos, eu também já tenho a solução, Senhor, abençoa a minha solução, faz com que alguém me traga dinheiro, uma doação, faz com que o meu filho, minha filha aprenda isso, faz com que eu seja curado.
E isso tudo pode acontecer, meus irmãos. Eu não nego isso. Por favor, nós clamamos e buscamos, temos um Pai. Mas a intensidade com que nós buscamos, a forma com que nós falamos, ela precisa ser diferente nessa busca. Porque o tom da voz muda, a intencionalidade do coração muda. Uma coisa é nós fazemos isso inconsciente, outra coisa é nós não queremos aprender sobre isso. Outra coisa é nós sermos rebeldes, ainda que cegos, sem conseguir perceber essa rebeldia. Deus é Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz a Bíblia. As coisas são no tempo dele. E o mal acontece com os filhos de Deus, não é porque Deus queira. Deus permite porque é necessário. Mas Deus não queria a existência do mal. Deus não queria que Adão e Eva pecassem. Deus não queria que Lúcifer caísse. Mas ele ama tanto que ele dá a liberdade completa. O mal sempre foi uma potência e passou a ser uma realidade após a queda de Lúcifer. Surge então Satanás, o adversário. Nós já nascemos com a influência pecaminosa, mas nós podemos escolher nos render a Cristo. Nós não podemos transformar em nada, uma única vírgula a nossa natureza, mas nós podemos escolher submeter a Deus a nossa vontade. A vontade, o maior poder que Deus deu ao homem. A partir do momento em que nós começamos ali a unir a nossa vontade, a vontade de Deus, a partir do momento que nós começamos a unir o nosso esforço com o poder dele, nós entramos no processo de santificação. A justificação que Jesus fez na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados é uma obra apenas divina. A obra de tirar do ser humano a condenação do pecado. A terceira parte da salvação, que é a glorificação, que é o que ele fará quando voltar, é uma obra também só divina, porque vai tirar do mundo a presença do pecado. E agora a etapa da santificação, a etapa que estamos vivendo, que é a segunda etapa da salvação, ela vai tirar do mundo o poder, tirar do ser humano, de cada um de nós, o poder do pecado. Ao sermos transformados, restaurados à sua imagem e semelhança. Ao vivermos uma novidade de vida, o que, claro, inclui uma novidade de pensamento, sentimento, emoção, a fala, ato. Não basta apenas tentarmos controlar os nossos comportamentos, até porque o nosso controle aos comportamentos é muito falho e muito limitado. Não basta tentarmos controlar aquilo que provoca as nossas ansiedades, a nossa tristeza. Até porque não tem controle, se tivesse, não geraria tristeza ou ansiedade. Então é importante que nós entendamos essas coisas e trabalhemos para Deus de tal forma que nos submetemos plenamente a Ele. Que lancemos sobre eles nossas ansiedades, mas que não permanecemos ainda dispersos ou ainda atribulados. Que seguimos confiantes. E podemos confiar de tal forma nesse Deus que realmente não teremos aí ao que temer. Deus é bom demais, minhas amigas. Deus é muito bom. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela de trabalho. Eu não sei se vocês estão enxergando essa tabela que faz a diferença entre ansiedade e depressão. Vocês estão enxergando ela? Alguém pode me dar um retorno? Não. Não, tá não. Tá, as irmãzinhas, então, por favor, pode desligar as telecâmeras. Amém? Obrigado. Eu vou tentar, então, mais uma vez aqui. Ver se eu consigo ver partilhar. Se não tem problema, eu mesmo falo. Tá? Fazer apenas uma tentativa aqui. Vamos lá. Ele tá compartilhando. Vocês veem o meu computador? Estão vendo a tela do Google agora ou não? Nem isso? Eu vejo você, vestido, apenas jovenzinho. Sim. Obrigado pelo jovem. Aos altos meus 45 anos é bom escutar jovem. Agora apareceu. Agora apareceu? Amém. Então, apareceu. Vamos agora aparece a tabela? Estão vendo ela? Parece. Ótimo. Vamos lá, então. Então, como eu mencionei, não apenas pela prevalência, como eu falei, 80% dos casos depressivos, na realidade, têm a ansiedade como base, mas porque há uma confusão. E se as pessoas chamam qualquer tristeza de depressão, minhas irmãs. E há uma diferença tremenda. Tá? Não tem nada de errado em você
ter tristezas na vida. O ideal não seria, mas nesse mundo que vivemos, que Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições. Na hora da aflição, você acha que você vai estar como? Sorridente? Não, é triste, isso é o normal. O problema não é ter a tristeza, o problema é permanecer nela. Não tem nada de errado em você ter ansiedade. O problema não é ter ansiedade, é você permanecer nela. O problema não tem nada de errado em você, inclusive, ter depressão. A questão é não permanecer. Nós temos que permanecer em Cristo Jesus e não nas consequências do pecado. A doença é uma consequência do pecado. Então tem que entender bem o que é para que eu possa até mesmo orar mais especificamente por isso. Porque quando eu faço isso, eu estou permitindo uma ação maior. É claro que Deus trabalha em mim, mas quando eu faço isso, eu permito de uma forma diferente, mais ampliada a ação de Deus. Porque as minhas atitudes falam mais alto que as minhas palavras. E se eu não cuidar, o que vai acontecer? As minhas atitudes vão limitar a ação do Senhor, e Ele não quer que seja assim, Ele quer que nós entendamos. A ansiedade, então, é isso, essa apreensão, essa inquietude, devido à existência de um conflito entre o que eu queria que fosse e aquilo que é a realidade, e que me leva a ter uma reação exagerada, intensa demais. A depressão não é assim, a depressão tem anedonia. O que é anedonia? Éden é de prazer, né? E o AN na frente significa negação. Então, a anedonia significa a perda do prazer, mesmo com aquilo que te dava prazer antes. Você gostava de andar de bicicleta, e agora podem te chamar para andar de bicicleta e você não vai querer sair debaixo da cama. Quer continuar lá. Na depressão, você começa a ter desvalia, você começa a achar que você não vale nada, que você não tem valor nenhum. Sendo que você vale o precioso sangue de Cristo Jesus. Porque não foi por preço de prata ou ouro que nós somos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, derramado desde antes da fundação do mundo, porque Jesus havia se entregue, na eternidade ele havia feito isso. A depressão é uma tristeza, mas não é uma tristeza que é uma tristeza permanente, uma tristeza tremenda, uma amplitude enorme, uma angústia, um mal que vem e toma conta, que muitas pessoas, muitas vezes têm, inclusive no episódio depressivo. A diferença entre o episódio depressivo e depressão maior, como mencionei, é se existe um fator provocador ou não. Mesmo que você pode estar no melhor momento da vida, ainda assim a pessoa com depressão verdadeira, maior, ela sucumbe. Então é importante que nós cuidemos disso. A ansiedade, ela é mais prevalente, a depressão é menos, mas tem forte secundarização, pode ser decorrente de N problemas na vida, inclusive da ansiedade, especialmente dela, 80% das vezes é decorrente dela. A ansiedade é uma reação exagerada a um provocador. A depressão mesmo não tem reação nenhuma. O depressivo, ele não quer saber de nada, ele quer ficar catucando dele. Ou ele quer tentar fugir, ou ele quer sumir, ou às vezes até mesmo se matar. Na ansiedade é comum a heteroagressão. A pessoa agride outras pessoas. Né? Podendo haver também a autoagressão. Tenso que às vezes se encolher num cantinho. Na depressão é mais comum a autoagressão, embora também pode, se por revolta ele querer agredir o outro, mas é mais comum a autoagressão. Né? Os comportamentos prevalentes na ansiedade têm a ver com medo, a evitação, a agressão, a preocupação, a compulsão, a tensão, o nervosismo. Já na ansiedade, na depressão não, é isolamento, é tristeza, pensamento suicida, de fuga. Na ansiedade tem tendência à cronicidade, é você ao longo de toda a vida. A depressão tem tendência a ser episódica, ou seja, vai e vem. Ainda que esse episódio possa durar anos em algumas situações. Tá? Existe a seção da pessoa que tem distimia ou ciclotimia, que é uma espécie de depressão leve, mais crônica de distimia. Desde a infância ele já é daquele jeito mais depressivo, embora é um quadro leve, não tem todos os sintomas que eu mencionei aqui. E a ciclotimia, aquilo vem em ciclos, né? Vem em épocas. Então, é muito prudente que nós venhamos a entender isso, minhas irmãs. Muito prudente que nós venhamos a entender isso. Porque é ao entender isso, tá, que nós passamos, então, a ter condições de verdadeiramente entregar esse ponto ao Senhor. Tá? Na ansiedade, eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso aumentar a percepção do Espírito Santo e como ele vai me transformar. Na depressão, eu preciso disso também? Sim. Mas a funcionalidade não é cuidar da minha reação. A funcionalidade é melhorar o meu ânimo, meu humor. Então eu vou orar especificamente por isso. E eu vou cuidar, vigiar os meus pensamentos,
se eles estão indo na direção daquele tristeza, daquele mal que eu já conheço, ou se eles estão indo na direção do contrário, da ansiedade, que seria alguma coisa, que as coisas aconteçam conforme eu quero. Porque se tudo acontecesse conforme eu queria, isso resolve a ansiedade. Temporariamente, porque logo pode acontecer algo que eu não queira. Agora, isso não resolve a depressão. Na ansiedade, eu preciso aprender que eu sou uma parte do problema, porque a forma de reagir é minha. Sou eu que reajo exageradamente. Mesmo que eu queira transferir a responsabilidade para o outro. Na depressão, eu sei que o problema também está em mim, que sou eu que estou sofrendo. Embora tenha outras pessoas que façam algo que possam desencadear aquilo que eu estou sentindo. Mas agora eu vou trabalhar para ter vida e viver. O depressivo, ele quer parar tudo. Eu vim para que tenham vida, disse Cristo, e vida em abundância. Amém. Eu vim para que você possa ter uma novidade de vida. Esse é o desejo do nosso Mestre. Que nós tenhamos novidade de vida. Que quer sejamos depressivos, ansiosos, quer tenhamos um transtorno bipolar, quer estejamos passando um mau momento ou um bom momento, estejamos felizes e alegres, nós possamos permanecer em Cristo e não limitado, preso a pensamentos, sentimentos ou emoções. Porque quando eu conheço a verdade, eu sou verdadeiramente livre. Quando eu conheço a Cristo, eu sou livre. A verdade que é Cristo me liberta. E isso é tremendo. O que não quer dizer que a pessoa com depressão não conheça Cristo. Quer dizer que, como todo ser humano tem que conhecer cada vez mais, aquela pessoa também está com dificuldade para fazer isso. Então, ela deve buscar esse conhecimento que transforme. E crer pela fé que Deus é capaz de transformar. E não simplesmente permanecer naquele sentimento. Tem de bom ânimo no meio das aflições, disse Cristo. Vamos desenvolver o bom ânimo. E não esperar que ele caia do céu. Que Deus te abençoe. Que possamos realmente vencer a ansiedade, vencer a depressão com a força do céu que nos está disponível no exato momento em que nós clamamos por nós e por nossos filhos. Que Deus abençoe as mães que clamam por seus filhos. Hoje e para sempre. Em nome de Cristo. Amém.